Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise, observe, torcedor tricolor, sobre o que está acontecendo na sua volta. Sim, a gente precisa falar bastante sobre o ocorrido no Maracanã, nova situação do Maracanã, e vamos falar também sobre o Diniz falando sobre o pênalti que foi cobrado contra o América Mineiro. Vamos falar mais sobre isso? Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, primeira coisa é: desembargador impede Vasco de vender ingressos para o jogo contra o Palmeiras no Maracanã. Liminar foi um pedido de Flamengo e Fluminense, que recorre da decisão favorável ao Cruz Maltino jogar no estádio. E bom, vamos lá. Então o desembargador concedeu liminar contra o Vasco. Para quem não sabe, existe toda uma hierarquia posicional do judiciário. Você tem o juiz de primeira vara, você tem, não, antes do juiz, você tem advogado, promotoria, ou pode ser até dois advogados. Aí você tem advogado advogado 2, ou advogado, promotoria, que é justamente quando você não tem ninguém para realmente responder contrário, aí você tem que ter alguém contrário e você tem a promotoria. O juiz, e aí você tem o escrivãozinho do juiz, né? Mas a gente vai ignorar os escrivãos. Depois do juiz tem desembargador. Depois do desembargador, você tem outro juizado especial, outro nível de desembargadores. Depois você tem o Supremo, você tem o Tribunal Superior de Justiça, o TCJ, e por último o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. E é isso que o Vasco ele entrou com um juiz de primeira instância e a liminar foi um pedido concedido do desembargador sobre isso tudo. A liminar foi pedido e autorizado pelo desembargador Ricardo Couto de Castro. Tá? Assim, por mais que possa ter razoável a interpretação do direito dada pela magistrada do primeiro grau, olha só como que eu falei, né, do juiz de primeiro grau, cabe aqui apenas sopesar a questão da preservação do interesse legítimo dos torcedores na questão correto produto relacionado ao ingresso do estádio. Pelo exposto, defiro empate liminar para obstar que o agravado... O que está falando é o seguinte: parece que realmente tem algumas questões ali que realmente podem dar problemas para o uso do campo, e muito disso é avaliado como algo negativo que pode até prejudicar os setores do Vasco, do Fluminense e por aí vai. Estou te falando o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você aqui. O Fluminense vai jogar 3 competições. O Flamengo vai jogar 3 competições. Nós precisaremos do Maracanã para jogar essas 3. Você entende isso? Não sei se você sabe, mas o Fluminense vai jogar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo vai jogar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Mais ou menos cada um deles vai ter 9 jogos ali dentro de casa. Não dá para encaixar mais alguém. Nem o futebol feminino dá para encaixar. Mas vai dar para encaixar o Vasco. Muito ruim isso. Muito feio. É claro, né? Qual será a provável resolução? Na minha concepção, é uma liminar, que normalmente sempre cai com outra liminar, é liminar da liminar. E não dá pra saber qual é a resolução. Uma coisa que a gente se escuta muito no direito, novamente eu tenho pais que são formados em direito e falam assim: cara, cabeça de juiz pode acontecer qualquer coisa, cabeça de desembargador, pior ainda. Então pode ser qualquer coisa. Pode ser que essa liminar já cabe antes do jogo, pode ser isso tudo que aconteça. Agora, o óbvio é, quem vai sair prejudicado é o Maracanã. Mesmo realmente não permitindo ou permitindo. Não permitindo, sai prejudicado porque vira uma mácula no Maracanã.
permitindo vir um problema gigante de realmente a montagem do Maracanã nos jogos do Fluminense e Flamengo. Esse desgaste muito grande. Já é um desgaste grande ter dois times. Ter o terceiro time já é desgaste demais. Só para você ter uma ideia, nenhum país do mundo, nenhum estádio do mundo tem 3 times jogando. No máximo tem 2. Só para você ter uma ideia, você tem o Milan e o Milan e o Internacional de Milan. 2. Aí você tem tem vários aí. Você tem vários aí times aí que realmente jogam. Você tem até mesmo o Paco dos Príncipes, que é do PSG, e também do outro time, acho que é do Mônaco, ou de algum outro time lá da França. Ou seja, não tem mais do que 2. E o Vasco quer ser o terceiro, prejudicando completamente o Maracanã. A pergunta é, quem vai pagar pelos custos de manutenção do Maracanã? Vai ser o Vasco? Vai ser a Justiça? Não vai, né? De novo. E ampliando o debate, por que isso começou? É sempre bom ampliar um pouquinho esse debate. Por que isso começou? Ué, aconteceu, o Vasco ele montou o estádio dele. Falou que não precisava mais de estádio nenhum. Aconteceu a primeira negociação do Maracanã com os 4 times. Só 2 entraram nesse esquema, que foi Flamengo e Fluminense, para administrar o Maracanã. O Maracanã se gasta mais de 1 milhão, 2 milhões, às vezes 10 milhões só indo para o Maracanã. A gente está tendo um gramado lindo, maravilhoso. Nós temos também cadeiras maravilhosas, cada vez melhores. E no final da história, de tanta gente gastar, a gente não vai receber nada. E a situação é a seguinte, beleza, o pedido justamente disso é justamente de você ter o estádio, tá bom, beleza, mas depois de outro tempo a gente vai renovar. E a gente vai dar prioridade de renovação aos 2 times que realmente apoiaram e deram aporte financeiro. E agora muda tudo? Cara, é uma vergonha isso, cara. É uma vergonha. A justiça é uma vergonha com isso. Eu tô falando o seguinte, vamos ampliar o debate. O Vasco não merece ter o Maracanã nunca mais. O Fluminense e o Flamengo gastaram milhões de reais para cuidar do Maracanã. E agora o Vasco quer isso? É absurdo. E é abjeto. É contra os Vasco. O Vasco está indo contra os vascaínos. O Vasco está indo contra o São Januário. O Vasco está indo contra questões contratuais. O Vasco quer tumultuar. É uma vergonha, cara, esse vascaíno nesse tempo. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema, sobre outros temas, se inscreve no canal, faça tempo pra você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeo todos os dias, 10, 12, 20 horas. Pix na tela para nos dar qualquer valor. E só bora falar mais sobre essa situação. Essas outras situações que são problemáticas. Diniz comenta: pênalti perdido de Cano. Eles decidiram ali no campo. E bom, vamos falar sobre isso. O Fluminense, no primeiro tempo do contra o América Mineiro, teve um pênalti que para mim foi correto, não teve nada de errado ali naquele pênalti. E o Diniz comentou que eles decidiram ali no campo, o batedor. De novo está acontecendo a mesma coisa. Sabe, é muito estranho isso. É muito estranho isso. O Diniz tenta dar acolhimento, mas no final da história sempre dá esse problema. Sempre está dando esse problema. O Diniz já avisou que quem para bater é o Ganso. E o Ganso está se negando a bater pênalti. Porque eu não sei. Sabe? É de novo o Ganso se negando a bater pênalti. De novo o Ganso se batendo pênalti. É impressionante. Eu falo isso para vocês entenderem a situação, que é sempre recorrente. Existe uma hierarquia de batedores de pênalti. O primeiro, o Ganso, o segundo, o Ares, e o terceiro, o Cano. O Cano só pode bater pênalti se não tiver nem Ganso nem Ares. Tinha Ganso. Não tem o Ganso para bater. Sabe?
Uma das coisas que é sempre bom entender no futebol é a hierarquia. É entender quem bate e quem não bate pênalti. A torcida fica chateada com esse tipo de situação e de novo o Ganso sendo omisso. É isso? Sabe, o que me parece é o seguinte: eles querem dar muito gol pro Cano. A vontade da maioria é justamente essa: é transformar o Cano em um super goleador. Agora, no caso do pênalti, parece que o Cano não é bom o suficiente. A gente tem que entender as nossas limitações dentro dali. O Cano não sabe bater pênalti. O cara não tem ideia de como se bate um pênalti direito. Então não tenta forçar mais isso. Porque isso daí só traz problema pro próprio jogador. Vocês que querem realmente transformar o Cano em um ótimo jogador estão prejudicando a carreira dele. Então, por favor, Ganso, assume o seu compromisso de ser o batedor de pênalti oficial do Fluminense. E aí vamos ampliar esse debate um pouco para dois esquemas. O primeiro que eu não coloquei aqui é o seguinte: se a gente precisar de pênalti, o Cano vai bater? É muito preocupante isso. O Cano precisa melhorar esse fundamento. E muito de bater pênalti. Precisa o Cano melhorar muito essa questão de pênalti. De sair dessa situação normal de que o Cano batendo pênalti traz desconforto para o torcedor. E é claro, a gente vai precisar algum dia de disputa de pênalti. E se a gente precisar disso, o Cano precisa estar muito bem preparado. E a segunda coisa que eu coloquei aqui é: por essa que o Calegari foi amplamente criticado por ele pedir para bater pênalti e perder. Diniz merece crítica? Merece. Deveria falar assim: ó, aqui no meu time vocês não mandam. Ganso, pega a bola e bate. Isso tem que acontecer. Não sinto confiança, não quero que bata e não vai bater. Se o Cano bater, eu tiro ele. E tiro também você, Ganso. É isso que tem que fazer. O gente tem que se impor dentro de campo. Falar assim: vou tirar vocês. É pro Ganso bater. Não adianta ele tirar das costas dele um problema que é dele. Só pra finalizar aqui, você tá vendo como que tá sendo sempre problemático, né? Sempre quando a gente evolui, sempre tem algum problema. E é assim que funciona a gestão de futebol de qualquer clube. Espero que vocês entendam que eu não tô reclamando do Mário, eu não tô reclamando do Diniz, eu tô reclamando justamente que existe sempre problemas de administração. Às vezes que a gente não tem nem como controlar. Mas se a gente tem, a gente controla. Tá bom? O pensamento daquela juíza louca de falar que o Vasco vai jogar, o pensamento certo do desembargador que deu a liminar, a situação de Diniz mandar o Ganso ter que bater pênalti e a preocupação do Cano não bater pênalti em uma disputa de pênalti. Muito obrigado a todos que estão assistindo, se inscreva no canal, faça tudo para você que é curte, comente, compartilhe, deixa aí na questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, pique na tela aí, saudações tricolores.